Bom, hoje a gente vai discutir então rapidinho sobre como analisar um conjunto de dados experimentais. Então, para isso eu vou usar um simuladorzinho que depois eu passo o link aí no vídeo para vocês, que você basicamente pode escolher os pontos que podem representar uma experiência que você fez ou algum fenômeno que você mediu e explorar o que significa ajustar uma função a esses pontos ou ajustar um modelo a esses pontos. Lembrando que, em geral, do ponto de vista da ciência experimental, a gente tem um conjunto de evidências, que nesse caso é representado por esse conjunto de pontos, e normalmente a gente quer decidir se um modelo é bom ou não para representar esses pontos, né? De modo que a gente possa conseguir algum poder de previsão com isso, né? Então, por exemplo, você pode fazer algumas medidas de comportamento térmico de um material e querer saber como que ele vai se comportar se você elevar a temperatura acima do que você pode medir, por exemplo, né? Então te permite esse tipo de previsão. Então eu pré-selecionei aqui alguns pontos. Você vai ver que eles estão mais ou menos espalhados aí nos nossos eixos de possibilidades, né? Que são representantes de duas grandezas, né? Uma que eu coloquei no eixo X e outra no eixo Y. Em princípio, podem ser quaisquer tipos de grandezas, né? Aqui tem um outro eixo, a cor preta, que depois a gente explica o que é. E você pode então colocar mais pontos aqui, se você quiser, né? Então, como isso é só para ilustrar o procedimento, você pode selecionar os pontos da maneira que você bem entender e pode também mudar a incerteza deles, ou seja, pontos com pouca incerteza, pontos com muita incerteza e assim por diante, né? Então, o objetivo é que a gente entenda o comportamento e não, em particular nessa demonstração, não como que esses pontos apareceram aí. Obviamente, no caso, eu coloquei eles aí, então a gente já sabe como eles apareceram. Então você vê que você pode mexer eles de posição também, por onde você quiser, tá? E aí a gente pode então explorar aqui nesse quadrinho da direita o que significa ajustar uma função. No caso aqui eu não estou mostrando nenhum ajuste, né? Mas eu posso optar então por, digamos, ajustar uma função linear. Então você clica aqui no linear, você vai ver que aparecem algumas coisas, né? Aqui tem um conjunto de controles que você pode manipular o fator A e o fator B, que estão relacionados a essa equação aqui, que é a equação da reta que a gente está ajustando, né? Ou seja, y igual a x, y igual a mais bx. No caso aqui, a linha azul é a reta, que para esses parâmetros A e B aqui, A igual a 2.7, B igual a 0, te dá esse resultado. Obviamente não é um bom ajuste. Mas nesse modo aqui você pode manipular. Então, se você manipula aqui o índice B dessa equação, você vê a reta reagindo, digamos assim, em tempo real. Então você pode ir mexendo nisso aqui até que você ache um acordo considerável. A mesma coisa você pode fazer com o A, né? E aí buscar o que você, pelo menos visualmente, entende como um melhor ajuste. Vocês vão reparar que aqui na esquerda, naquele eixo de cor preta que a gente falou, tem uma barrinha que vai mudando à medida que você manipula esses valores, né? Então, se eu mexer o A, por exemplo, de modo que a reta claramente está fora do ajuste, você vê que a barra vermelha vai lá em cima e tudo fica bem ruim. Se eu volto com ele, você vai vendo ali a barra vermelha reduzindo, reduzindo, reduzindo. Parece que chega num mínimo e depois piora de novo, né?
E isso está relacionado com a qualidade do ajuste, né? Então eu posso mexer aqui no B também, você vê que ela desce um pouquinho mais e chega a ficar amarela, que indica um pouquinho melhor, mas não fica muito melhor que isso, tá? Então visualmente isso é o melhor que a gente pode fazer. Nesse simulador você pode também pedir para que o programa calcule para você qual é o melhor ajuste. Então se você clicar aqui no Best Fit, que significa o melhor ajuste, ele vai calcular para você automaticamente qual é esse ajuste. E aqui ele mostra quais são os coeficientes da reta, certo? O legal disso aqui é que você pode explorar então qual é o efeito de um ponto experimental, ou seja, de uma medida que você fez, nessa determinação desse modelo. Por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui, que nesse caso específico é o nosso melhor ponto, ou seja, o ponto com a menor incerteza, tivesse em outro lugar. Como isso afetaria o melhor ajuste? Então, para isso basta você vir aqui, clicar nesse ponto e arrastar ele para outro lugar. E você vai ver que a reta vai acompanhando à medida que você vai movimentando esse ponto. Então, como esse é um ponto que tem uma incerteza pequena, né, você tem uma confiança muito grande nele, você vê que à medida que você mexe ele, o seu ajuste muda completamente, independente dos outros pontos, não é? Tanto para cima quanto para baixo, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com esse ponto aqui que tem uma incerteza maior. Veja que, apesar de eu estar movendo ele para baixo, o peso dele no ajuste final não é tão grande. Então a reta praticamente não se move, né? Independente de quão para baixo eu mexo. Obviamente, existem áreas em que ele é mais sensível e menos sensível, né? Certo? Então você vê que se eu colocar ele aqui para a direita, eu consigo alterar mais a inclinação, mas mesmo assim não muito. Aqui no meio ele praticamente não tem efeito no ajuste, né? Então, por exemplo, vamos dizer que ele está aqui. Vamos passar esse ponto para cá, esse ponto para cá, né? Então é um ponto, digamos assim, isolado. Você vai ver então que se eu descer ele, a reta muda a sua inclinação, mas não muito, né? Isso é porque ele tem uma incerteza muito grande. E se a incerteza desse ponto fosse muito pequena? Então agora a gente tem dois pontos com uma incerteza bem pequenininha, que em princípio tem um peso muito grande no ajuste. Olha então o que acontece agora quando eu mudo a posição desse ponto. Então você vê que a inclinação é muito mais dependente desse ponto do que se a incerteza dele fosse maior. Outra maneira de a gente ver isso é puxar esse ponto aqui para baixo, tá? Então você vê que nitidamente tem uma tendência linear nesses pontos, que são a maioria das medidas que a gente obteve. No entanto, esse ponto está alterando o ajuste drasticamente porque tem uma incerteza muito pequena. Então, se eu mudar a incerteza desse ponto, olha o que acontece com a reta. Então, eu estou aumentando a incerteza. O que significa é, quanto mais incerto esse ponto, menos representativo para esse ajuste ele é, certo? Então vamos de novo, diminuir a incerteza. Quanto menor a incerteza, mais representativo ele é do que eu estou medindo, certo? Então você vê, é como se o ponto atraísse, né? Dependendo da incerteza. Quanto menor a incerteza, mais ele atrai a reta, certo? O que mostra então que se você tiver um ponto com uma incerteza muito grande, né, ele não colabora muito para te informar sobre aquele fenômeno, o que é razoável. Se você não tem confiança naquele ponto, ele não deveria ser determinante
no modelo que você determina para aquele fenômeno que você está querendo estudar. Ok, então vamos voltar ele aqui para uma incerteza mais razoável. Às vezes pode acontecer de que você tem alguns pontos e esses pontos são razoáveis, né? E que você não tem motivo nenhum para desacreditar muito neles, mas o seu modelo suposto, digamos, a reta nesse caso, não é um modelo mais adequado. A gente tende sempre a escolher modelos mais simples, ou com menos suposições para explicar qualquer fenômeno. Mas como que você decide, né, qual que é o melhor modelo? Então aqui no nosso caso a gente tem algumas opções. A gente pode brincar tanto com funções lineares para representar o nosso fenômeno, quanto com funções mais complexas, por exemplo, o modelo quadrático. Então se você clicar aqui no modelo quadrático, você vê aí a alteração da sua curva. Então para essa configuração de pontos que eu coloquei aqui, nitidamente, né, visualmente você já percebe isso, que o modelo quadrático, que é dado por uma função y igual a mais bx mais cx ao quadrado, ou seja, é um polinômio que tem 3 termos, explica melhor esses dados experimentais que você obteve. Tudo aquilo que a gente falou para o ajuste linear também é válido aqui, né? Ou seja, se você movimentar os pontos, ele vai alterar o seu ajuste, né? Essa alteração vai depender da incerteza dos seus pontos. Ou seja, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, e faço ele muito incerto, não importa muito para onde eu mexo ele. A alteração na função ajustada vai ser pequena. No entanto, se eu faço esse ponto com uma incerteza muito pequenininha, o peso dele é muito grande. Então você vê que a função muda consideravelmente, né? Por que esse ter um valor numérico é importante? Porque podem existir casos, por exemplo, vamos colocar aqui um caso, onde não é clara a distinção entre qual modelo é melhor, ou seja, se é uma reta ou se é uma parábola. Então eu vou reorganizar isso aqui um pouquinho, para a gente ver esse efeito um pouquinho mais facilmente. Certo? Então suponha que eu tenha aí essa configurações de ponto. Então repare que eu estou numa função quadrática, vou passar agora para uma função linear. Então tá aí. Então você vê que a diferença visual entre esses dois ajustes é muito pequena, né? Você imagina ainda se eu fosse fazer isso visualmente, né? Ou seja, mexendo aqui nessas, como a gente tinha feito no início, né? Nesses controlezinhos, como que eu decidiria, né, entre um ajuste e outro, sendo que aqui no caso, por exemplo, do polinômio, eu tenho um monte de opções que eu poderia cobrir, não é mesmo? Então a gente precisa de uma maneira objetiva de fazer isso. Então aqui de novo linear, você vê que a gente tem muitas opções, né? Quando a gente faz a conta, a coisa fica um pouco mais simples, porque a gente tem um critério matemático, né? Mesmo assim, olha só, se eu olhar o ajuste linear, e agora eu vou clicar no quadrático, aí está o quadrático, a diferença é muito pequena. É fácil de ver isso também aqui no coeficiente C, que é relativo ao termo quadrático. Você vê que ele é bem pequeno em relação aos outros, né? Ou seja, próximo de zero nesse caso, 0.005. O que quer dizer que esse termo quadrático não é muito importante, né? E o linear aí, né? Você vê que o termo A muda bem pouquinho, de um linear para o quadrático, e o B muda
mais significativamente, mas mesmo assim não tanto. Tá? Então a maneira que a gente decidiria aí nesse caso entre uma curva e outra seria analisando esse índice aqui, né? Ou esse critério que a gente chama de Chi quadrado. Ok? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas vocês podem procurar depois se for o caso. De qualquer forma, é importante anotar aqui é que a qualidade de um ajuste é diretamente relacionada à qualidade dos pontos observacionais que você tem. Né? Então, para frisar, ó, se eu pego um ponto aqui com uma incerteza grande e eu movimento ele, o efeito é pequeno. Se eu pego esse mesmo ponto com uma incerteza muito menor, o efeito dele no ajuste é drástico. Né? Ou seja, ele tem um peso muito grande no ajuste. Então, sempre que você for avaliar um ajuste de uma função matemática ou de um modelo, qualquer que seja, um conjunto de dados, ou avaliar qualquer tipo de situação ou de afirmativa que se propõe a explicar algum fenômeno observado, medido na natureza, é importante sempre que você leve em conta a incerteza daquilo que está sendo medido, né? Porque a incerteza é essencial para você julgar qual a relevância daquele ponto dentro do contexto de todas as medidas. Obviamente, quanto mais pontos você tem, mais seguro você vai estar daquele modelo, né? E tanto mais pontos quanto qualidade desses pontos, né? E isso vale não só para ajustes de modelos matemáticos, mas de qualquer modelo conceitual, digamos, né? Basta você quantificar essa incerteza ou qualificar essa incerteza de modo que te permita julgar quão bem esse modelo que está sendo proposto explica a realidade ou os dados observados que você tem. Ok?